Então, eu passo a palavra. Obrigado, Arthur. Meus caros presidentes aqui presentes e aqueles que não puderam vir também, cumprimento na absência, e principalmente uma boa tarde a todos vocês nesse auditório. Boa tarde. Eu já estou mais acostumado. Boa tarde, já para a gente se situar. E boa tarde a todos que estão aqui fora, mas nos acompanhando. Eu acho que essa resposta dessa casa cheia, como já disse o Arthur, fala por si mesmo. Nós estamos aqui cumprindo uma tabela, por assim dizer, porque, como já havia cochichado com o meu sempre ministro Diogo Oliveira e nosso presidente também, a nossa presença é a mensagem. Depois o que a gente acrescenta, como uma excelente apresentação que nos foi feita, quase uma aula, eu cochichava também com o Luciano Coutinho, e as lembranças um pouco mais breves, mas igualmente eficientes, do presidente José Pio Borges. Por quê? Porque relataram um pouco da história para que nós, brasileiros, que estamos nos brutalizando do ponto de vista intelectual, a olhos vistos, e isso é o que mais me irrita depois de 40 anos de trabalho, já acompanhando as palmas, fazendo essa... Isto jamais foi e jamais será ideologia liberal, nem neoliberal. Não é candidato a nada a não ser burrice. E o Brasil, como já foi dito aqui, não quero me alongar, porque já fiz uma promessa aqui ao Diogo, queria falar antes de mim, não vou deixar, porque eu vou falar antes, vou falar curto. E aí eu já vou entrar no assunto. Só quer dizer, dar mais uma caneladazinha. É que nós, como foi dito aqui, estamos perdendo tempo precioso, com 13 milhões de desempregados formais e muitos mais milhões subutilizados. Isto é uma sem-vergonhice da elite brasileira, que não entrega o produto, que é ressuscitar o Brasil. Ressuscitar o Brasil. Num ano, e eu sempre acompanhei essa expressão curiosa de alguém que está até, de um bom profissional, quase até convidei para vir aqui para casa, Marcos Troilo, entende muito da área internacional, está agora também colaborando, ou perdido lá em Brasília, eu tenho a impressão que eles estão todos perdidos. Que dizia, de 2019, acompanhei palestras dele, que seria ao contrário de uma tempestade perfeita, um ano perfeito. Inflação ancorada, Ilan deixou o juro já, pelo menos o básico, indo para o lugar certo. Agricultura, agronegócio bombando. Setor externo absolutamente estabilizado. E o que é que esses caras fazem? Produzem uma recessão induzida, com a corresponsabilidade inteira e integral do Congresso Nacional. José Carlos Assis está aí, você tem que puxar a orelha daqueles senadores e daqueles deputados. E não pode ficar barato para o Congresso Nacional o que eles estão endossando de bobagens que estão sendo votadas de manhã, de tarde, de noite. Inclusive cheques especiais que o Diogo, por exemplo, nunca teve coragem de pedir no primeiro semestre, pelo menos. No segundo semestre, talvez. Mas no especial, não. De uma quantidade obscena de bilhões que coloca na miuçalha o que mais se possa fazer em termos de ajuste fiscal. Nada é comparável com esses 248 bilhões, que foi assim aprovado, como se nada fosse. E que, obviamente, não tem nenhuma compatibilidade com esta bobagem de economia. Onde é que está a economia? De R$1 trilhão. Crowding out do setor produtivo e das famílias da ordem de R$1 trilhão.
por sorte, ele jamais acontecerá. Como nós vamos mostrar aqui. Jamais acontecerá. Portanto, entrando agora no assunto, me refreio. Em homenagem a você, ministro, que disse que precisa sair, e eu também, eu vou simplesmente dar um recado e tentar combater 3 mitos, porque há vários, não um mito que vocês estão pensando, 3 mitos, porque esta não é uma reunião, e combinei, o Arthur jurou por todos os deuses que não seria uma reunião oposicionista. Este não é o objetivo, até nós que aqui estamos, temos obrigação de ser construtivista. Como eu disse de início, o que nos move é a raiva de se fazer uma administração do Brasil que não é compatível com o potencial do Brasil. E até brincar até com o senhor, esse país que você está falando é lindo, mas que país é esse mesmo? Está sonhando. 4,5% do PIB. Até alcançável. É esse o Brasil com que sonho também, que foi meio que alcançado, como lembrava o Pio Bosi, em algum momento, ou passamos por perto, e ele não existe, tem que ser completamente reconstituído. Então, a tarefa para vocês, já estou dando uma lição, não adianta esta reunião aqui, se nós não fizermos um corpo a corpo em Brasília, com cada deputado, cada senador, como fizemos no IBGE, montei lá uma frente da GEMA, isso não é uma coisa do outro mundo, uma frente parlamentar pró-investimento, e saiam da casca do egoísmo de vocês, nós, benedenses, somos muito confortáveis demais, acordamos tarde demais, e não ir, como já lembrou o Luciano Coutinho, ir lá defender o FAT, não sei o quê, minha aposentadoria. Eu sei como a gente pensa. Não, defender o investimento, como foi dito aqui, do Brasil, e nele inserir modestamente, será sempre modestamente, mas de modo relevante como trigger, como gatilho do processo todo, a parte que cabe ao BNDES nesse processo. E com essa generosidade, com esta seriedade, confrontar essa estultice instalada em Brasília. A partir dos representantes do povo, tem esses representantes que não sabem nada, mas que são inteligentes, têm boa vontade até de ouvir, diferentemente do que se pensa, eles não param para ler nada, não sabem nada. E agora ainda são movidos pelas fake news. Imaginem, tirando selfie, foto e isso e aquilo. Nós temos terceiro grau, obrigação de nos mobilizar, Arthur, politicamente. Então esse é o recado, a recomendação. Não tem um segundo recado, nem uma segunda recomendação. Isso tem que ser feito ontem. Já, por isso é que mandei o recadinho para vocês. Se não vão fazer nada, alguma coisa a respeito, sim, claro, somos nós que temos, não é mais ninguém. Os 3 mitos. Vai que eu falo muito, deixa eu apresentar aqui os gráficos. O primeiro mito é o seguinte: o BNDES deve à União. Tem que pegar o Selmo que está ali sentado, e já no livro verde. O Selmo não gosta de bola dividida. Tem que botar ele na bola dividida. Bota ele em Brasília também. Para explicar. Tem lá a tabela 2.5, as páginas 98 do livro verde, que ele fez o favor quando fomos agora a convite, a nova CPI, não quiseram saber de nada disso, para dizer que isto é um mito. Se você faz um encontro de contas desde 2000 e qualquer coisa, fixamos na nossa tabela lá do livro verde 2006 para cá, só tive a preocupação de incluir 2017 e 2018, e hoje de manhã cedo pedi ao meu economista, já que vocês acordam tarde, pedi ao economista meu que acorda cedo, já estava lá às 8 horas, para incluir a conta aí do que os caras querem. Que me irritava esse negócio com o Diogo, esse até me pedia devagar, e outros, cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Como se isso aqui fosse uma fábrica de dinheiro. Depois ele veio sentar aqui e notou que não é bem assim, e fez uma coisa que é o que precisa já começar a ser lembrado. Existe
um contrato repactuado para uma antecipação estruturada e inteligente desses recursos. Portanto, não se trata de dizer o BNDES se recusa, o Levi não estava se recusando a coisa nenhuma, ele só não queria ser estulto e aplicar. Coisa simples que vocês, obviamente, todos entendem, mas que é preciso, junto ao parlamentar, dizer, meu amigo, não é porque eu devo nesta rubrica ainda 270 milhões, significa que o banco esteja no negativo, nesse relacionamento com o acionista. Para resumir a história, porque isso é o objetivo principal deste gráfico, é apresentar aos jornalistas, a imprensa aqui presente, espero, cumprimentada, etc. e tal, para levar informação no encontro de contas entre tudo que entra dentro da caixa d'água do BNDES e tudo que sai pelos ralos, pelas devoluções que o BNDES faz, não é a União não é o banco que deve à União. É a União, acionista relapso, que deve ao BNDES. Por que o Paulo Abel, ainda muito a contragosto, assinou lá os 50B? E todo dia tinha encheção de saco. Porque eu ainda tinha uma desculpa. Eu gosto de números, vocês sabem que é uma mania, eu gosto de ver os números. Mas se eu pegar 2016, que era o nosso último número, em termos, aí está em termos, valores correntes, ainda tinha 52 bi. Eu falei, bom, tá bom. Vamos ficar no 0 a 0 com esse acionista que não nos quer tanto bem, e nem quer bem principalmente os investimentos do Brasil, como já foi dito. Passa aí para mim, eu passo aqui. Já passou? Já passou? Porque em termos deflacionados, porque aí agradeço a área de planejamento lá, não sei, está o Maurício lá, etc. e tal, o deflator implícito, etc. e tal, dava 100 e poucos, que é a maneira mais correta de calcular. Eu ainda estava com 160 positivo. Mas hoje, cortina rápida, mesmo deflacionadamente, ano passado já estávamos numa relação credora em relação ao acionista, da ordem de 65 bi. E se voltar para lá, para o gráfico anterior, vai ver que no ano passado já fechamos com uma relação credora em relação à União de 171 bi. O gravíssimo, e isso se espelha no caixa, que é penosamente administrado aqui, é que se essa bobagem já foi, esse ano já foi mais algum, né? Já foi? Uns 30 e pouco, sei lá. Pois é, então agora se for até os 126, aqui eu botei 126 como exercício, nós iríamos aí a quase 200 bilhões, que obviamente, se houver esta autorização, por que o pessoal não cria coragem e diz, nós vamos fechar esse banco? É melhor, é mais prático, é mais honesto. Ao invés de nomear um presidente, nomeia um interventor, um liquidante. Mas vai ter que fazer uma reforma constitucional, porque o banco é uma das poucas instituições constitucionalizadas, não fui eu que fiz. No parágrafo 1º do 239, é mencionado o banco, que até é uma coisa muito honrosa para o banco, ele é uma figura constitucionalizada. Eu imagino que tenha que ver realmente uma lei complementar à Constituição para dizer, este banco não mais existe, não tem mais serventia. Ótimo. E vamos rediscutir como é que faz o fato. O mito, no entanto, tem que ser derrubado. O BNDES, hoje, num encontro de contas sério, não deve e, pelo contrário, é credor do seu acionista. Segundo mito, o BNDES expulsa o setor privado da área de investimento. Eu só quero mostrar um gráfico, porque eu adoro esse gráfico. Foi a guisa de uma outra palestra que fiz, mas eu organizei isso, e eu adoro coincidências estatísticas. Ano de 2000 até o ano de 95, se for jogar para trás também, é porque aqui pelo menos é uma moeda única, Luciano. O crédito público e o crédito privado. O azul é a linha do crédito privado
e a linha vermelha, a linha do crédito público total. Somando as duas linhas hoje, algo parecido com 3 trilhões e pouco. Qual é a delícia deste gráfico? Nas 3 elipsezinhas, ou seja, o setor público e o setor privado andam tendo um casinho, um clima rola entre os dois, desde os anos 90, que os dois dividem meio a meio esse mercado. Às vezes um passa na frente do outro, outro às vezes fica na frente do não é? Um por cima, outro por baixo, mas no final é 50-50. O que significa que é um mito essa estupidez de dizer que o BNDES expulsa qualquer coisa. Aritmeticamente, estatisticamente, organicamente, o BNDES, para bem, inclusive nas más qualidades, ele hoje é um associado do setor privado. E, portanto, hoje, refrear esse crédito originário, o Arthur já tinha mostrado, esse estudo recente é muito bom, corrobora apenas essa visão, viu, Luciano? Eu realmente acho uma graça, porque na época em que você fez mais força para fazer o banco andar, é curioso, e que o Brasil cresceu mais, qual é das duas linhas que cresceu mais rápido? O setor público? Houve uma estatização do crédito? Não, pelo contrário. A linha do crédito privado, a linha azul, caminhou bem mais rápido. E, óbvio, na medida em que sentia que ia bater contra uma parede, aí é uma questão de discussão se teria que ter alavancado tanto a linha vermelha ou não. O fato é que elas voltaram a se encontrar. E, justamente no último mês de dados disponíveis, abril, elas estão lá juntinhas de novo, viu? Um mito. O BNDES não expulsa setor privado, coisa alguma. Não neste regime do qual ele é associado. Passo o outro gráfico só para mostrar. O que é que expulsa o desenvolvimento? É este gráfico que eu sempre levava para o Diogo. Montamos uma comissão de acompanhamento do crédito com o Caffarelli, com o OC da Caixa Econômica, porque é um país que não se organiza para dar crédito, só se organiza para cortar crédito. E a gente conseguiu o quê? Demos só uma refreadazinha, você viu? Uma freadinha na curva, e eis o que está acontecendo mais recentemente, no último dado, abril, nós estamos de novo afundando o crédito, Luciano, para a pessoa jurídica. Então, não há a menor expectativa em relação a 19, não, esse está perdido, em relação a 2020. Portanto, é uma responsabilidade desse banco morrer guerreando. Qual é a maneira de guerrear? Nós temos que despertar o Brasil para a verdade dos fatos. Chamar aqui quem de direito, o falante do ministro, etc. Então, vamos ter um debate público. Para terminar, vamos ver. Terceiro mito. A reforma da... Esse é meio delicioso, realmente o Luciano tem razão, eu sou traumatizado. Desde 1990 e qualquer coisa. Não, que isso, 82, fiz com o Chico Previdência, lembra de saudosa memória? Meu colega de turma, Dando Santo Inácio, já falecido, o cara estudava tanto Previdência que o apelido era Chico Previdência. E desde o início dos anos 80, eu estou com esse cara a tiracolo, colocando, está aqui o Maurício Lemos, nosso diretor querido também, a gente debate isso com ele e com a turma lá de Minas, a inserção, e por isso, daí a extremo oportunismo do que lembrava Luciano, esse tema da Previdência, que fala de poupança de longo prazo, de investimento, tem tudo a ver com o tema de BNDES. Hoje são considerados dois patinhos feios, ou pior, micos pretos, o BNDES de um lado e o INSS do outro. Eu não tenho tempo para desenvolver essa tese, mas se juntar esses dois micos, sai um cisne. Porque aí nós teríamos poupança de longo prazo. E outra não foi a ideia do Constituinte, quando, ao colocar o FAT a serviço do processo de investimento, colocou isso para ser administrado como quase equity por esta casa. O que está faltando aqui é o outro trabalho
paralelo que vocês têm que fazer é junto às classes ditas trabalhadoras. O BNDES, antes de ser da União, pertence ao povo e pertence ao trabalhador brasileiro. O fato das ações não estarem lá é porque houve um roubo no sistema previdenciário lá atrás, usando-se os patrimônios dos IAPs. Não estou sendo esquerdista, não, estou só lembrando a história. E depauperaram o sistema do INSS, que continua depauperado até hoje. Então, colocando o último gráfico, só para terminar. Os caras querem, eu vou me refrear, porque isso aqui dá uma palestra, né? Só olhem a coluna do superávit e a coluna do déficit. Eles colocaram, esses dados são deles, que dizem que tem um mega superávit, um mega déficit de 265 bi fechado em dezembro de 2018, é por isso que temos que fazer a reforma da Previdência. Só esqueceram de dizer que tem uma coluna que ainda é superavitária até hoje, que é o regime geral urbano contributivo. E que todas as outras linhas, por mais que sejam legítimas, as linhas de assistência ao trabalhador rural, MEI, simples, engraçado, ninguém fala disso, está todo mundo para o MEI, 54 pratas, assistidos via BPC, tudo isso que o relator da reforma, um gênio, tirou da reforma, é onde tem déficit. E ele vai fazer o ajuste aonde? Onde tem superávit. Você entendeu? Se você não entendeu, você está bem informado. Mas não vai acontecer esse trilhão. Bom, então agora pelo menos ele consegue o trilhão, pior que não acontece. Sabe por quê? Porque os liberais deviam saber disso antes da turma de esquerda. Nós funcionamos, nós humanos, à base de incentivo. Aí mandei minha turminha da consultoria, que ao invés de ficar ganhando dinheiro, fica tentando salvar a pátria. Faça a conta em nível de salário mínimo, quero aqui fazer também uma homenagem ao professor Manuel Jeremias ter nos acompanhado nessa maluquice de tentar dizer as coisas que o Brasil não quer ouvir, para nível de salário mínimo. Quanto é que hoje, no sistema atual, com as regras atuais, um cara de salário mínimo, depois de ele morrer, e a viúva que o sucedeu no direito previdenciário morrer também, quanto que ele terá deixado na mão do governo do Diogo hoje? 100 paus. Custa crer. Isso capitalizado a 4% apenas, que é uma taxa mais do que o Jean Biagi costuma usar nos papers dele. Certo? Quanto que vai essa conta se as regras forem as do relatório? Vai para 200 paus. É um verdadeiro assalto ao operário que hoje não está ouvindo conversa fiada nossa aqui, nem sentado confortavelmente no ar-condicionado, mas está ralando no alto de um andaime. E é por isso que esse cara, uma hora dessa, ele vai fugir desse sistema que rigorosamente, Luciano, acabou. Tem mais INSS. Qual é a vantagem do nosso país? Ele está sendo zerado. Pode começar tudo de novo. E nós temos que nos colocar como BNDES também à disposição de uma reformulação, que, aliás, aqui tentamos fazer, contratamos consultores, nós precisamos de reformulação também, mas aproveitando que está tudo zerado. Encerro para dizer, se nós conseguirmos juntar hoje a intenção investidora deste banco, a capacidade de uma BNDESPAR de administrar bem ativo, e formos fazer o funding verdadeiro dessa previdência que está lascada, da qual todos os brasileiros tiverem oportunidade vão fugir, nós aí reintroduziremos a verdadeira confiança e o desejo de cada um de participar de um processo de pecúlio justo, razoável, onde atuarialmente o sujeito não seja nem superavitário, atuarialmente, claro, nem deficitário. Ele basicamente zere a sua carteira muito bem administrada com ativos tangíveis dentro da Previdência Social. Termino para dizer que a nossa estultice coletiva é de tal ordem, isso eu não vou dizer como nem não, porque eu não vou dar consultoria gratuita, que provavelmente não precisava nem nada dessa reforma de Previdência, coisa nenhuma, com mudança constitucional. Existe um artiguinho na Lei de Responsabilidade que sozinho, e ele já está em vigor,
faria toda a reforma da Previdência, inclusive a capitalização, não para o dia de amanhã, para começar em 1º de julho de 2019, isso se o Paulo Guedes se desse ao trabalho de ler a legislação do país que ele administra. Muito obrigado.